pois a Lua e o Sol estão em posições opostas. A Terra encontra-se entre a Lua e o Sol. O eclipse ocorre na Lua nova, quando o Sol e a Lua encontram-se do mesmo lado. Este fenômeno pode ser observado quando a Terra, a Lua e o Sol estão alinhados. O eclipse nada mais é do que a sombra da Lua sobre a Terra. Um observador localizado na borda da sombra observa um eclipse parcial. Não se pode olhar diretamente para o eclipse, já que a luz do Sol causa fortes danos ao olho pela sua intensidade. Um eclipse é o obscurecimento parcial ou total de um astro, pela interposição de um outro astro. Nas observações diretas do céu, pela sua magnitude, os eclipses mais notáveis são os do Sol e da Lua. Como fonte luminosa do sistema solar, o Sol ilumina a Terra e a Lua, e em decorrência disso, a Terra e seus satélites projetam sombras do espaço. Em constante movimento, nosso planeta e seu satélite ocupam diferentes posições no espaço, e em certas ocasiões, elas resultam no belo espetáculo do eclipse. Quando a Terra intercepta a sombra da Lua, há um eclipse solar. Quando é a Lua que atravessa a sombra da Terra, ocorre um eclipse lunar. Um eclipse lunar ocorre quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua, projetando sua sombra para o satélite. Mas como se dá essa interposição? Durante o ciclo lunar de 29 dias e meio, a Lua apresenta suas fases em relação à Terra. Na fase nova, acontece um alinhamento Sol-Lua-Terra, e o observador terrestre não pode ver a face iluminada da Lua, pois ela não está voltada para o nosso planeta. É como se o satélite estivesse de costas para a Terra, com a frente iluminada. A fase cheia acontece quando a Terra toma a posição mediana do alinhamento. Alinham-se Sol, Terra, Lua, e desta forma, a face iluminada do satélite volta-se para a Terra. Todo o disco lunar fica visível e temos as belas noites de lua cheia. Os eclipses lunares ocorrem sempre na fase cheia, pois é nesta ocasião que a Terra está posicionada entre o Sol e a Lua. Mas há um fato que impede de haver um eclipse lunar a cada lua cheia. É a inclinação da órbita lunar. O movimento que realiza em torno da Terra e o movimento que a Terra realiza em torno do Sol não se dão no mesmo plano. O plano de órbita lunar tem uma inclinação de 5 graus em relação ao plano de órbita. Estas órbitas têm dois pontos de contato. Os nodos lunares, quando a Lua, em seu movimento, alinha-se com a Terra e o Sol, e está próxima aos nodos, ocorrem os eclipses, pois, nesta ocasião, os astros estão praticamente no mesmo plano e as sombras que projetam no espaço podem atingir o outro astro. Dependendo da fase lunar, veremos então o Sol ou a Lua eclipsados. Os eclipses solares ocorrem durante a fase nova e os lunares durante a lua cheia. O termo que designa o plano de órbita terrestre é eclíptica, e notamos que é próximo a este plano que podem ocorrer os eclipses. As duas palavras têm a mesma raiz grega, eclipsis. Durante a lua cheia, quando nosso satélite está próximo a um dos nodos de sua órbita, a sombra projetada pela Terra pode atingir a Lua de três maneiras diversas, ocasionando um eclipse penumbral, parcial ou total. Os eclipses total acontecem quando a Lua mergulha totalmente na sombra cônica da Terra. O parcial ocorre quando apenas parte do disco lunar é eclipsado pela sombra da Terra. E o penumbral, quando apenas a penumbra terrestre atinge o satélite. Pela sua beleza, o eclipse lunar total é o mais notável dos três. São fenômenos terrestres que ao longo da história causaram temor, admiração. O termo eclipse é de origem grega, significado desmaior ou abandono referente obscuro da lua, quando observa o sol ou a lua durante o fenômeno. Ao observar os eclipses, o povo de diferente época relacionaram o evento extraordinário interferência de figura mitológica que estaria tentando devorar o astro da luz. Os escandinavos falavam esconde. Hã?
Escola. Eu é de dos lobos que o tempo devoraria o sol e a lua. Os antigos chineses falavam que um dragão na mitologia hindu era demônio Randu, que perseguia o sol e a lua. Ele, iniciado aos deuses pelo fogo domina momentaneamente os Méxicos e pré-colombianos, que lastimavam pelos lombos e faziam sacrifícios durante os eclipses. Os antigos romanos levavam suas e faziam rochas e seus pedidos por sua vida e um costume que perdurou até a Idade Média, que continuou pequena comunidade e fazer muita algazarra. E o barulho por ocasiões eclipses, o toque dos combos pelos chineses e os gritos, e a batida produzida por outros povos, tinha por finalidade infugentar música, comologia, comológica e começar a engolir o sol e a lua, observando e registrando pelos antigos chineses, babilônicos e gregos, os eclipses do sol e a lua. Constrói mapas que ajudem a especular a astronomia e história e a cronologia. Varia fatos históricos pode ter sua época, determinando através de antigos registros de eclipses. Os chineses babilônios já conheciam mecânica de fenômenos. Podia prever antecedia os astrônomos babilônios, que transmitia esses conhecimentos para egípcios e gregos através desse caminho. A base da previsão do eclipse chegou até nós observando a sombra escura da Terra sobre a Lua, por falsidão de eclipses lunares Pentágoras e posteriormente Aristóteles no século XIV a.C. tentava esse fato como prova de que a Terra esférica através do estudo dos eclipses lunares foram feitas diminuídas estimativas das dimensões das distâncias dos astros de determinação pesquisa de equinócios e descoberta a atenção dos equacionistas da aceleração célula da Lua. Atualmente a sua importância científica está ligada ao estudo da atmosfera terrestre. Os eclipses totais da Lua serviriam até o século XVI para estabelecer longitude dos lugares de observação, ajudar os navegadores determinar a sua localidade no mar ou na terra. Explorar esse método foi usado por navegadores como Cristóvão Colombo em 1504, e quando estava na Jamaica com seu exército revolta pela falta de víveres para quando estava na viagem de volta. Colombo, sabendo da previsão de um eclipse lunar total, começou os indígenas previram a luz caso da eclipse previsão para estabelecer assim que o eclipse iniciou os indígenas terem o pedido.
Acredita que o navegador poderia ameaçar o eclipse. Ocorreu no dia 1 de março de 1504, observando na Jamaica e na Europa, seja pelo caráter físico, seja pelo caráter espetacular. O eclipse lunar total é 11 vezes mais belo do que os seus oferecem na Terra. O eclipse lunar acontece quando há alinhamento Sol, Terra e Lua. O que acontece é que não se pode enxergar a Lua porque a luz do Sol bate na Terra e bloqueia a luz até a Lua. Essa forma parcial a forma parcial do eclipse da Lua é quando está no início, que é o começo, a sombra vai começando a apagar metade da luz. Quando ele chega à sua totalidade, ele fica de cor alaranjada, porque a atmosfera terrestre ela filtra a luz solar, deixando apenas filtrando a cor azul, deixando apenas as cores quentes, porque a luz do sol é formada de todas as cores. Como ele deixa as cores quentes, como vermelho, laranja e amarelo, essas são as cores mais fortes, e por isso que é essa cor que se reflete que é mostrada na totalidade do eclipse lunar. A duração máxima de um eclipse é 7 minutos e meio. O número máximo de eclipses solares no ano é de 5. Acontece pelo menos 2 eclipses do Sol por ano em algum lugar da Terra. Do Polo Norte ou do Polo Sul é possível observar eclipses parciais. Os eclipses totais do Sol ocorrem em uma média de 1 a cada ano e meio. Um eclipse do Sol só é perceptível se 90% do seu disco for encoberto pela Lua. Quando o Sol é 99% encoberto, a luminosidade ambiente é semelhante a um pôr do Sol. A sombra de um eclipse viaja a cerca de 1.700.000 km por hora no Equador, a cerca de 800 km por hora nos polos. A largura da faixa de totalidade tem no máximo cerca de 270 km de largura.